Saudações, este é um vídeo de não conclusões que eu abstraí deste ano apenas, mas que ficaram reforçadas neste ano. Eu até cheguei a escrever isso aqui porque eu ia mandar no grupo. Eu ia só mandar no grupo de WhatsApp que a gente tem, onde as pessoas poderiam ler com calma e responder, interagir ou saber das minhas intenções ou das minhas percepções deste ano, mas eu resolvi fazer aberto aqui. E aí eu vou ler. Eu vou ler porque vai ficar mais objetivo, vai ficar mais rápido do que eu só ir falando e depois lembrar que eu esqueci alguma coisa importante de dizer ou que eu cerquei o assunto de forma a deixar claro as minhas intenções. Então vamos de leitura mesmo, quase que como um relato de uma experiência com lucidez intracorpórea. Escrevi aqui, né? Hoje eu quero falar o que eu concluí nesta análise adiantada de fim de ano do meu propósito aqui no mundo, não só no canal. E o porquê desse propósito. Não é uma novidade para mim, mas é um reforço. Eu já falei por alto em lives recentes, mas eu quero aprofundar, porque acho que tem sim a ver com o desenvolvimento da consciência e saberem como eu me sinto é um elemento importante na análise de vocês a respeito das experiências que eu tenho, porque tudo está relacionado, considero eu. Vocês vão ter uma ideia melhor do porquê tais experiências ou o teor dessas experiências acontecem comigo, ou poderia estar acontecendo, né? No meio do ano passado, de 2024, acho, eu voltei a fazer esculturas para premiações nas intervenções na taverna Bar do Folk. E eram 2 ou 3 esculturas por mês. Este ano eu passei a estar lá pelo menos 7 vezes ao mês, porque toda quarta-feira eu estou e pelo menos as 3 vezes no fim de semana, ou seja, sábado ou sexta. Assim sendo, eu precisei passar a fazer muito mais esculturas. Nem vou entrar no mérito dos valores delas, porque algumas pessoas já levantaram essa questão, né? Porque, honestamente, o valor que eu recebo não cobriria as esculturas. Então, na minha cabeça, eu recebo pelo que eu faço lá na taverna e não pelas esculturas que eu levo como premiação. Como premiações, né? Não teriam como me pagar por tudo, e mais adiante eu explico a razão de eu aceitar mesmo assim e preferir estar lá fazendo isso. Mas fazer escultura gasta muito tempo, um tempo absurdo de vida, e tempo e concentração. Cansa muito. Mas eu continuarei a fazer para essas atividades porque, antes de mais nada, são diferenciais que atraem o público e as pessoas precisam desse apelo, né? As pessoas amam. E aí é que neste ano eu entendi a razão de eu ter parado de aceitar encomendas. Eu não produzo o suficiente para atender a todos que gostariam até de comprar essas esculturas. Eu notei isso porque muita gente que participa da disputa pelo dragão, ou das disputas, lá no Bar do Folk, mesmo que muita gente participe, poucas pessoas ganham a escultura, porque é uma pessoa por noite contra muitas. E assim sendo, eu notei que mais pessoas ficam frustradas do que pessoas ficam felizes na matemática da coisa. Eu precisei lidar com isso, eu estou precisando lidar com isso. Eu estou tentando entender como um exercício para as pessoas, né? De elas entenderem que não se trata do desfecho da jornada, e sim da jornada, do aprendizado para chegar lá. De constatarem que o principal é estar vivendo e não o troféu que as lembra de que elas viveram. Quero acreditar que parte do meu papel é tirar as pessoas dos símbolos e colocá-las no que
os símbolos representam. Exemplo, eu quero que as pessoas, ao invés de assistirem uma apresentação de um espetáculo na telinha de um celular, enquanto elas estão lá presencialmente diante do espetáculo, eu prefiro que elas assistam o espetáculo, que é muito melhor. Ao vivo é muito melhor. No geral, passamos a nos contentar em capturarmos o momento ao invés de vivê-lo. Não que registros não sejam legais, tá? Eu mesmo faço fotos, vídeos e esculturas. Mas para mim não podem ser o principal de um momento vivenciado. Bom, teve também eu encarando a minha relação com o dinheiro este ano. Mais uma vez, eu parei de aceitar encomendas, mas a Nix, a minha gatinha, ficou doente em fevereiro deste ano. Em março ela se foi, mas não sem eu gastar mais de 12 mil reais tentando salvá-la ou atenuar, né, o sofrimento dela. Por sorte, eu tinha a grana que eu estava juntando para 2 motivos, né? O primeiro deles era a reforma da minha casa, e sempre que chovia lá, alagava tudo, as paredes caindo, tava bem ruim. Hoje que estamos fazendo a reforma, eu vejo que nem seria o suficiente o dinheiro que eu tinha, porque só a troca do telhado ficou em 15 mil reais. E era exatamente o que eu tinha acumulado, né? Juntei nos últimos 5 anos do que sobrava depois que eu pagava as minhas contas. E eu estava até orgulhoso disso. Eu tinha acabado de contar a grana que eu tinha guardada em janeiro, antes de fazer uma viagem de férias. E assim, eu contei o dinheiro porque nem estava no banco não, eu ia colocando num baú mesmo. Porque eu tinha receio de acontecer alguma coisa comigo e minha irmã, meu irmão terem dificuldades de tirarem esse dinheiro que poderia ajudá-los bastante. E então eu ia colocando lá. Então, em janeiro eu fiz essas contas, eu vi o quanto eu tinha, me senti rico, porque uma grana que eu fui juntando muito aos poucos mesmo, sem perceber. Só que se dividir em 60 meses, que foi 5 anos, vão ver que dá 250 reais por mês que eu conseguia guardar. Não é muito, mas ajudou porque eu ia me sentir muito pior sem ter podido oferecer a Nix todo o conforto e tratamento paliativo, né, que reduziu muito o sofrimento dela, o sofrer dela neste último mês. Ter o dinheiro foi muito bom e importante. Eu gastei 12 mil reais, mais de 12 mil reais, me sobrou 3 mil reais, quase zerei a conta. Consegui 6 mil reais com rifas e apoios e estava até com quase 10 mil reais outra vez, antes de ajudar a minha irmã com a reforma da casa, né? Porque ela assumiu a grandíssima maior parte da despesa, já que ela vai morar lá quando a reforma acabar. Eu só vou manter o meu quarto lá, que é quase fora da casa, praticamente fora da casa, como era, com algumas coisas minhas, para o caso de eu precisar voltar a morar lá. Nunca se sabe. Se acontecer algo com a Marina, eu não vou ficar aqui. O apartamento é dela, da família dela, eu não investi nisso, né, na compra do apartamento. Eu não conseguiria nem manter isso aqui sozinho, porque, embora não paguemos aluguel, o condomínio aqui é mais caro do que o aluguel de uma casa no bairro, onde é a minha casa. Ou era a minha casa, ainda não acostumei com isso mesmo estando aqui há 1 ano e meio, né?
E compartilho tudo isso não para parecer um coitado não, tá? Honestamente, com os meus trabalhos eu pago as minhas contas. No geral, o que eu ganho cobre exatamente o que eu gasto, mas cobre e eu estou vivendo bem. O que eu guardo de extra, no geral, vem, na verdade, de eventos que acontecem durante o ano. Não é todo mês que eu guardo R$ 250. Às vezes eu consigo guardar R$ 1.000, que equivale a 4 meses aí. Ou então uma apresentação extra aqui e ali, ou até aula de combate artístico, como apareceu neste mês de novembro de 2025, ou no mês passado, né? Na minha cabeça, eu estou bem financeiramente. Tem muita gente em situação realmente ruim, e eu até ajudo quem eu posso muitas vezes, tá? No final do ano passado mesmo, antes de janeiro, antes das férias, né? Eu ajudei 2 casais, acho que os 2 casais estavam com questões de filho, criança recém-nascida. Uma foi até uma amiga que colocou no grupo, falou, olha, eu conheço eles estão tentando, trabalho, não estão conseguindo, tem aquela coisa de depressão também. Imagina lidar com tudo isso, né? Você precisando desesperadamente e o psicológico deve ficar muito abalado enquanto você tem que conseguir. Então, você não está nem na postura de tranquilidade, né, para buscar um trabalho sem um desespero. As pessoas notam desespero, afeta tudo. Então, eu ajudei 2 famílias. Uma eu conhecia pessoalmente e a outra uma amiga minha garantiu que são pessoas de boa índole, que se esforçam muito e aconteceu. Aquelas coisas de acontecerem, né? Às vezes perde o emprego e por aí vai. Então, eu ajudo quem eu posso. E eu achei muito louco isso, porque logo depois eu precisei de muita ajuda, né? E a ajuda veio. Enfim, o intuito com esse vídeo aqui não é pedir ajuda, inclusive. Eu sei que tem pessoas que apoiam esse canal e esses valores de apoio, eles complementam sim esse dinheiro que eu preciso para pagar as contas no mês, né? Pelo menos a internet tem sido paga assim. E às vezes até mais do que isso. Às vezes sobra R$ 50, umas coisas do tipo assim. Uma coisa é fato, o dinheiro não é a minha prioridade, não é o meu propósito, é só uma logística e eu sinceramente detesto ter de receber dinheiro pelo que eu ofereço. E para existir, né? Mas é a regra do jogo aqui e eu quero continuar jogando. O que me leva de volta às esculturas. O ideal para eu receber mais dinheiro na vida era eu voltar a aceitar encomendas, mas eu já estou muito além do meu limite para começo de conversa, né? Eu teria que abandonar outros trabalhos presenciais mesmo e ficar só por conta disso e não é o que eu quero. Mesmo assim, eu não vou atender todo mundo e vou ficar muito infeliz enclausurado aqui, gastando muita concentração, só produzindo feito uma máquina quase. Não é o que eu quero. Acho que eu fiz o sorteio da rifa em abril, para vocês terem ideia. E até hoje eu não fiz o dragão da moça que ganhou o sorteio da rifa, porque ela é uma amiga. E ela falou, Will, no seu tempo. E ela sabe que eu aceitei umas encomendas naquela época, com prazos longos ou sem prazos, que também foram amigos que falaram, só preciso para tal data, ou faz no seu tempo. Tanto que o Fran, que acompanha o canal aqui, é um desses apoiadores que ajudou bastante na época lá com a Nix também. Além de apoiar, né, com a rifa, ele encomendou 2 dragões grandes e me convencendo a fazer no meu tempo. Ele sempre muito tranquilo. Quem não ficou tranquilo o ano todo? Eu. Sempre me lembrando o tempo todo que eu devia as esculturas. As dele eu terminei finalmente e eu vou enviar hoje. Eu vou até mostrar para vocês. Vou mostrar esse aqui primeiro. Não vai caber aqui muito não, né? E foi o quê? Março? Foi em março que eu falei, tá bom. E eu fui fazendo, fiz um pedaço, fazia outro pedaço. Então aqui não vai caber tudo, né? Não vai caber não. Depois eu vou fazer foto, tem que colocar mais profundo. Aí eu tampo ele. Eu dobrei a asa errada, né?
Enfim. Este aqui é um dos dragões, que demorou muito para ficar pronto. E esse aqui é o outro. É grande. Vou mostrar mais de perto aqui, né? E sim, demorou bastante para eu fazer esses 2 dragões que eu quero enviar hoje no correio. E ainda falta completamente o dragão da moça, porque ela até me pediu algo diferente, ela pediu um dragão diferente. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu preciso fazer esse mês. Hoje é dia 9 de dezembro, quando eu estou gravando esse vídeo. E eu preciso acabar até dia 21. Eu nem comecei, óbvio. Mas essa moça, ela nem está me fazendo pressão não, sou eu, tá? Que preciso, porque senão eu vou surtar. Eu não posso deixar passar para o ano que vem. Acho até bom eu falar disso aqui, e minha intenção, porque minha intenção não é que nem fique pesado pro Fran, pra Ivane também, né, que me ajudou muito, e para que eles não se sintam culpados por terem encomendado esculturas, né, que eu aceitei fazer, aliás, eu aceitei fazer, mas para mim ficou claro que muita gente queria esculturas minhas e que podem ter ficado chateadas de eu não ter feito, ou podem ficar chateadas de eu não estar aceitando fazer ainda. E eu estou explicando a razão. É isso, eu estou muito além do meu limite e fazer uma a mais ou alguma coisa assim, para vocês verem, foram meses para fazer esses aqui. É complicado. Onde eu quero chegar. O meu propósito não é fazer esculturas aqui neste mundo. Esse não é o meu propósito. O que me daria mais dinheiro, muito mais dinheiro, se eu cobrasse o que valem, só que eu não alcanço muita gente com isso. Eu vou continuar fazendo esculturas para premiações, porque tem esse viés de conquista, eu não escolho para quem vai, né? E quem não ganha, né, tem um exercício para encarar e tentar abstrair algo disso aí. É um treino meu, talvez para que eu consiga alcançar um patamar de estar fora, vendo pessoas aflitas e tranquilo com isso, confiando que elas vão e até ajudando que elas consigam abstrair algo. Muitas vezes eu converso com pessoas lá que não conseguiram. As que quase conseguem, eu tenho que conversar com elas, senão eu não fico bem. Eu geralmente vou falar alguma coisa para elas. Então eu vou continuar, né? Vou continuar ofertando esculturas no Bar do Folk, porque eu acredito na intenção deles, dos donos do bar, de oferecerem o lugar que gostariam que existisse e que fosse ofertado a eles. Esse é o motivo de eu preferir praticamente dar as esculturas lá do que simplesmente vender online 2 esculturas por semana, sem nem ter que sair de casa e provavelmente recebendo mais por isso. Toda a minha arte é pautada nisso de ofertar algo que eu gostaria de encontrar. Eu faço apresentações em eventos que eu gostaria de ver, eu faço atividades que eu gostaria de participar. Mas isso tudo me ajudou a entender a razão do meu propósito aqui neste mundo, que eu sinto ser e escrever. Meus livros de aventuras fantásticas, dos quais eu sempre falo e nunca trago para ler por completo, porque vocês não fazem ideia do quanto um dia de trabalho num livro não é nada. Eu precisaria de muitos dias, parar muitos dias, ficar quase que por conta, assim, se eu for produzir um livro 3, 4 meses, é pouco, é de trabalho intenso, mas me faria feliz. Ofertá-los e ter gente lendo e escutando as versões em áudio, né? Porque por mais que eu gaste mais tempo para produzir um livro, 100 vezes mais tempo, sendo muito otimista, né, do que fazendo um dragão grande, eu posso ou poderia alcançar com um livro milhões de pessoas. Na proporção,
é muito mais vantajoso. E é a minha meta do ano passado, que eu transferi para a meta do ano que vem, de 2026, porque os gastos desse ano com a Nix, né, e a casa me impediram. Inclusive, o livro era meu segundo objetivo. A casa era o primeiro, porque eu estava juntando grana, né? A casa era o primeiro e eu queria guardar alguma coisa, reservar alguma coisa para poder produzir livros. Poder produzir, que eu falo, é poder recusar alguns trabalhos a mais. Mas, não. Esse ano eu trabalho no Bar do Folk até dia 21 de dezembro e eu só volto no dia 7 de janeiro. O que eu farei em 15 dias? Descansar? Não. Eu vou trabalhar nesses livros, eu até já comecei a reler e ajustar, né? Tem 3 livros para eu fazer isso, 4, na verdade... Eita, esqueci de apagar isso aqui. Pronto. Eu não vou descansar, né? Eu vou estar trabalhando nesses livros, que são 3 livros que já estão escritos, e tem um 4º livro que está pela metade. É um livro diferente, desafiador, é um livro de RPG que você joga lendo. Você pode escolher, você lê a situação e fala, aí você tem opções do que você faria. E você vai para a página da escolha que você fez. Então, é um multiverso ali. Você pode ir para esse lado ou para esse lado, e a história muda completamente. E aqui, você pode ir para esse lado ou para esse lado, e a história muda completamente. É algo no qual comecei a trabalhar em 2020, mas deixei de lado também por causa disso, de precisar pagar contas, né? Não é uma coisa fácil. E eu quero trabalhar nesse livro também para ter pelo menos esses 4 livros como um pontapé inicial aí e ver se eu consigo estabelecer um público. E eu não vou ficar apenas nos livros nesses 15 dias. Eu tenho muitas coisas para fazer, né, para deixar pronto para o ano que vem. As novas aventuras de RPG no Bar do Folk, que vão continuar acontecendo às quartas-feiras. O pessoal que joga comigo chegou ao fim de uma que a gente chama de campanha, que é um grande arco, né? E é como se fosse a finalização de um livro. E foi lindo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, logo de cara, assim, no Instagram, para quem quiser ver eu falando sobre, e trechos e depoimentos deles. Muito, muito legal. Agora eu preciso criar outro mundo, novos personagens, miniaturas, preparar tudo, né, os jogos. Além de continuar com o outro grupo que ainda está no jogo anterior. Porque eu intercalo, tenho 2 grupos. De 15 em 15 dias vai um deles. E eu encaro tudo isso como um exercício criativo, essa coisa do RPG. Porque está dentro da proposta de escrita, né? Mas o RPG, ele também atinge pouca gente. Eu preciso conseguir focar mais em meus livros, mesmo dedicando um tempo ao RPG, porque vai fortalecer, né, o exercício de estar trabalhando a criatividade. Daqui a pouco, eu escrevi aqui, o mundo acaba, e eu vou lamentar que tanta coisa legal que eu já escrevi não tenha alcançado ninguém, e não tenha ajudado enquanto havia mundo a ser enfrentado. Eu sinto que tenho muito mais a ofertar do que estou ofertando, e que este muito mais é até mais importante por poder alcançar mais gente e pelo teor também, conteúdo, né? Nem que seja depois que eu me for. A primeira frase do meu novo livro, Pirata, acho que eu já li aqui, né? Para quem não escutou, a maior tragédia da vida é encarar a vida como uma tragédia. E eu acho que isso é só uma provocação para que as pessoas pensem: por que esse personagem pensa assim? O que faz com que ele tenha essa fé e esperança de continuar, mesmo encarando desafios? Porque se ele chegou a essa conclusão é porque ele encara desafios. Quem é esse personagem e por que ele tem essa visão? E vai se desdobrando em cima disso, né? Então eu acho muito importante. E pode ser depois que eu me for também, né? Depois que eu morrer, ou meu corpo físico morrer. Porque eu não estou atrás de fama e sucesso para ficar rico e snob. Seria legal poder viver de escrita? Seria. Só viver já estaria ótimo. Mas, não é tão simples. E sim, eu estou exausto e ano que vem não vai ser diferente. Se eu realmente me dedicar mais aos meus livros, vai ser pior,
porque eu vou ter que manter tudo que eu já faço, eventos, espetáculos, atuação no Bar do Folk e ainda lutar para alcançar as pessoas que leem. Porque como vocês viram, de tudo que eu me dedico, eu consigo pagar minhas contas basicamente. Para isso, eu precisarei, para conseguir alcançar pessoas que leem, eu precisarei interagir em grupos de escrita, oferecer um conteúdo de escrita para a galera que quer né, desenvolver também a escrita, porque isso de dar dicas para os outros, né, eu alcanço um público que lê, que é o público que escreve. Porque ninguém vai escrever sem ter lido. As pessoas querem escrever porque elas leram. Então elas são leitoras, é o primeiro público-alvo. Pessoas que escrevem são pessoas que leem, no geral. E é isso, nunca é só escrever. Escrevi meu livro e pronto. Não, quem me dera, né? Eu ter um agente literário, mas agente literário só aparece, né, quando já não é a editora direto, quando você tem milhares de seguidores e fãs. Aí eu acho que a galera só assina o contrato para não precisar fazer toda a logística de fazer o livro ficar pronto, né, impresso, que é a parte que ninguém quer fazer, faz porque precisa, porque assim, já tem público, né, já está vendendo. É aí que as editoras querem. Então, eu não vou dizer que eu não assinaria contrato quando chegasse nesse ponto, porque talvez sim, talvez não, mas talvez sim, se isso chegar, né, nesse momento de escolher, eu escolho. Porque ainda tem isso. Quando você faz o livro independente, ainda tem toda a logística de montar o livro, mandar imprimir, ficar conversando com gráfica, recebe livro, distribui livro. E isso a editora faz. Basicamente isso só, né? Porque divulgação é bem mínima que eles fazem. Ainda tem toda a parte de ficar divulgando, achar formas criativas de divulgar sem ficar parecendo que você está jogando toda hora na cara da pessoa, né? Oferecer alguma coisa indireta, assim. É bem tenso. E eu pretendo parar com o canal aqui? Não. Acho importante ainda, né? Também é algo que eu posso alcançar muita gente, mesmo que não tenha sido assim, né? Teve aquela alta da onda e depois estabilizou, ainda assim alcanço pessoas significativas, uma quantidade significativa de pessoas, e quando se trata de pessoas, na verdade, é muito ruim falar que não é o suficiente, como os livros, por exemplo. Uma pessoa já seria. O problema é que quantas horas eu me dedico, né? Eu estou falando de meses aqui para escrever um livro para alcançar poucas pessoas que até pagariam por isso, não cobriria a logística do tempo gasto, né, desse jogo de viver. Não cobriria. Esse que é o triste. Agora, quando se trata aqui do canal, eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado em fazer o canal crescer, porque quando se trata de espiritualidade, eu não estou disposto a barganhar condições de alcance como eu estou para um produto como um livro. O que eu faço aqui, eu não consigo encarar como um produto. Vai chegar em quem tiver que chegar, eu espero, né? Mas quanto aos meus livros, eu tenho, no momento, pouca gente mesmo, potencialmente leitora, e vai ser essa batalha para alcançar mais pessoas, né? Mas eu espero que resulte em frutos, e mais uma vez, eu não estou falando de dinheiro aqui, na verdade, de frutos apenas, tá? Eu estou falando de alcance. Alcançar pessoas e ter esse até feedback, assim, né? Essa resposta das pessoas. A grana, ela será uma consequência, né? Se for, e cobre a logística, só. Mas eu preciso me dedicar aos meus livros. Todos os dias isso está aqui me cutucando, dizendo, o tempo está passando e acabando. E seus livros estão parados. Digo acabando porque, assim, o mundo pode não acabar, mas eu posso, o meu corpo físico, né, a minha estada aqui pode acabar. O que é um tipo de fim de mundo para mim. É muito angustiante, eu espero que daqui a meses eu tenha feito progressos, posso até voltar para ver. Eu agradeço de coração, né, e nunca digo que não voltarei a fazer esculturas para vender. Agradeço de coração para quem compreende essa minha situação com as esculturas, né,
E eu nunca digo que não voltarei a fazer para vender. Eu nunca desafiei a vida nesse sentido e não vou desafiar agora, né? Porque pode ser que seja preciso, ela pode me mostrar que é preciso, e aí quem sabe? E aí eu deixo de lado, sei lá. Às vezes não vamos realizar nossos maiores sonhos. E talvez o desafio seja sobre isso, o exercício de frustração que eu falei no início de quem não ganha o dragão, com quase ganha, né? Só esteja replicado aí numa proporção maior, para mim, no caso, mesmo depois de tanto esforço. E se você chegou até aqui e quer um complemento desse assunto, eu escrevi ali, acho que a resposta que eu dei neste vídeo, que vai aparecer do lado, algum dos lados aqui, pode te ajudar a entender que antes do acidente com o meu amor, eu já tinha uma péssima relação com o dinheiro, sim. Depois, então, eu acho que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E fazendo muito mais do que qualquer pessoa que eu conheço, né, imaginou que eu seria capaz de fazer depois da perda que eu sofri. Todos, incluindo eu, acho que precisam admitir que eu estou fazendo milagre. Eu achei que eu não ia conseguir fazer mais nada. Assim, eu ainda tenho dias que eu fico pensando se eu estou só me enganando, assim, que eu estou me colocando no movimento, mas se eu parar, eu acho que talvez por isso eu não pare. Bom, esse é meu desabafo, muito obrigado por sua atenção, são minhas considerações do ano, estão aí as angústias ou desafios de um artista que tenta se situar no mundo. Eu acho que a arte ela é muito sobre isso. Não vou falar religião porque eu não gosto de religião, não gosto do significado da religião, mas a arte para mim é sobre expansão da consciência ou percepção da consciência, uma conexão com o todo, né? Com a compreensão do todo, e esse é o caminho. E acho que tem tudo a ver, sim, com a proposta do canal, que explora esse desenvolver, essa investigação, né? Através da arte eu estou fazendo isso. Muito, muito mesmo. Aqui eu aprendo a dosar, sabe? Quando eu tenho que ser mais forte, quando eu tenho que ser mais sutil. Daria para falar disso pro resto da vida. Então, muito obrigado por sua atenção. Deixe comentários, deixe sugestões, o que vocês quiserem. Hasta!